7h13. Bom dia para você que está chegando agora ao TH Mais Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Você sabe que por aqui você assiste tudo antes de todos e também acompanha os mais diversos assuntos com repercussão. A gente traz à luz de um debate tudo isso que nós registramos aqui no nosso dia a dia. Veja esse caso. Um incêndio em uma loja de Ribeirão Preto no último fim de semana causou grandes prejuízos e chamou a atenção para um ponto muitas vezes deixado de lado pelos empreendedores: a importância do seguro empresarial. Mais do que repor o estoque ou recuperar o imóvel, esse tipo de proteção pode garantir a sobrevivência da empresa em situações inesperadas, cobrindo até mesmo a perda de faturamento durante a paralisação. Para a gente entender melhor como funciona essa modalidade, porque ela é estratégica para a continuidade dos negócios, vamos conversar agora com Marcos Ferri, gestor comercial, que está aqui no estúdio do TH Mais Cidade, para discutirmos esse assunto. Marcos, valeu. Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Borda. Vamos lá. Bom, foi um susto para Ribeirão Preto no domingo, quando a fumaça começou a ser vista a uma longa distância e aí era uma empresa que estava pegando fogo. Agora, susto maior é para o dono da empresa, porque a destruição, a gente mostrou as imagens aéreas ali, foi total, não sobrou nada. A estrutura interna queimou e evidentemente que a mercadoria estocada perdeu-se também. Aí a pergunta é, esse quadro aí mostra a necessidade de um seguro empresarial? Esse foi um exemplo típico para mostrar a necessidade do seguro. O seguro empresarial para cobrir não só o imóvel, mas cobrir também mercadoria, equipamentos e tudo mais. No caso deles, como aparentemente foi uma perda total, é necessário ter esse seguro para poder continuar com o negócio. Ele tem outras lojas, mas imaginando que fosse só aquela, como é que ele continuaria o negócio se não tivesse como repor todo o patrimônio dele? Então, o seguro é sempre prevenção, é feito pensando exatamente nessa situação. O Marcos, agora o seguro ele pode cobrir o patrimônio, no caso o imóvel, e também a mercadoria que está estocada na loja? Exatamente. Você tem a cobertura para o seguro, pensando no prédio, que a gente chama, que é pensando em toda a estrutura que ele tem. As mercadorias, equipamentos, vamos supor que ele tivesse computadores lá, então tudo isso daí pode ser coberto também. Mas no caso de uma empresa, tem algo que também é muito importante, que é o que a gente chama de lucros cessantes. Perfeito. É uma outra cobertura pensando no lucro que ele não vai ter porque ele ainda está parado por conta desse que a gente chama de sinistro. A empresa fatura, 100 mil por mês, durante 3 meses não vai ter esse faturamento. Isso, e aí, a gente pensa no lucros, isso, exatamente. Para que a empresa possa ter é feito essa cobertura, saúde financeira estabelecida, exatamente, garantida. Até que ele reponha tudo, faça com que a empresa volte a funcionar, ele tem esse tempo de cobertura. Marcos, você diria que hoje em Ribeirão Preto a gente tem um número maior de empresas com seguro ou um número menor de empresas com seguro? Infelizmente, um número menor de empresas com seguros. Muitos empresários, acaba sendo uma característica muito do brasileiro, sim, pensa que vai acontecer com outro, mas não vai acontecer comigo. Sim. E no empresário também tem essa característica. E outra coisa, eu vou pagar seguro, né? E se eu não precisar? E se eu não precisar, eu gastei dinheiro à toa. Não precisa, né? Porque o seguro seria ótimo. Eu preciso de um seguro, vou fazer um seguro para saúde, um seguro por caso eu fique doente. E se eu não precisar? Exatamente. Então parece que o sujeito pensa pelo lado contrário. Eu quero fazer um seguro de vida, tomara que eu precise. É pensar preventivamente, não reativamente, né? A gente tem uma característica muito próxima do reativo. Então, assim, aconteceu, agora eu vou atrás. Certo. Não, tem que ser o contrário. Agora... E quando a gente fala de negócios, né, isso é extremamente importante, né? Agora, o seguro é muito caro? Não. Você pega, dependendo das coberturas, sim, que você vai fazer e do tipo de risco, né? Ou seja, no caso de uma empresa, dependendo do tipo que ele tem lá, que pode ser sujeito ao seguro, ao incêndio e tudo mais, ele vai ter uma taxação. Certo. Mas nada mais do que em torno de 5%, 2%, 3%. Perfeito. Muito chegando 10% do valor do risco. E aí, nesse caso que a gente mostrou dessa empresa, a destruição foi total. Sim. Né? Ali não tem como a empresa funcionar se não for com uma reconstrução. Ela vai ter que levantar o prédio novamente. Agora a gente não sabe se aquele prédio é alugado ou se é um prédio próprio. No caso de ser um prédio alugado,
esse ônus aí vai ficar para o dono do imóvel? Essa é uma outra importância do seguro. Quando você tem o seguro, ele cobre primeiro o prédio, que é responsabilidade do inquilino, então ele vai indenizar o proprietário para que ele faça a reconstrução do prédio, certo. E a diferença disso daí vai ficar para mercadorias e outros bens. Perfeito. Então a gente faz um conjunto, uma importância assegurada, como a gente chama, para que cobra tudo isso daí. Porque o dono do imóvel não tem nada a ver com a história, né? Ele alugou aquele imóvel. E normalmente nos contratos de aluguéis já consta lá a questão da responsabilidade e muitas imobiliárias inclusive exigem já um seguro no mínimo de cobertura para o imóvel. Você evidentemente deve ter passado por várias situações de pessoas que recusaram o seguro num primeiro momento e que diante de um sinistro realizado foram atrás de uma solução. Exato. Olha, não dá para fazer um seguro agora. Aí é tarde. Né? Aí é tarde. Infelizmente é a tal da reação, né? Depois que aconteceu é que eu vou querer ver, mas aí já não tem jeito. Agora, extrapolando um pouquinho para fora da questão corporativa, você percebe hoje que há uma busca maior de seguro por parte de pessoas físicas? Ainda existe uma procura maior para seguros de automóvel, que a gente chama. Sim. Para automóvel tem procura? Para automóvel. O brasileiro gosta muito de carro, né? Então acaba pensando mais no automóvel. Mas no seguro residencial ainda é pequena a procura também, assim como no empresarial um pouco mais já do que no residencial. Sim. Mas a pessoa física acaba passando pela mesma situação que a empresa. Porque a procura ainda é pequena. Marcos, a gente tem sempre essa situação, não só na questão corporativa, mas na questão física, que de passar por uma situação extremamente penosa quando poderia ter sido evitado com um pequeno investimento, né? Exatamente. E você falou a palavra certa, é um investimento, né? Você está precavendo todo o seu patrimônio. Certo. Porque numa situação dessa, se você não tem seguro, você perde tudo que você tem ali investido. Até uma pequena empresa pode fazer um seguro? Sim. Você delimita pelo tamanho. Certo. Desde grandes indústrias até um pequeno negócio, um escritório só, também tem como fazer. Perfeito. Então é algo que dá para a gente pensar que é viável independente do porte, porque a gente pode pensar, essa empresa é uma empresa grande, uma rede, então ela tem estrutura para isso, mas não é exatamente essa leitura. Sem dúvida, a grande questão, e aí entra a importância do corretor de seguros. O corretor de seguros ele vai fazer toda a consultoria que precisa para poder adequar o risco ao tipo de seguro adequado, com as coberturas mais adequadas àquele tipo de risco. Então a empresa fica bem, a gente chama de coberta, né? Ela fica com todas aquelas possibilidades de acontecer alguma coisa, como foi o caso do incêndio lá, bem cobertos. Ô Marcos, o seguro, no caso para a empresa, ele pode ter alguma dedução no imposto de renda? A empresa pode fazer algum equacionamento disso? O seguro especificamente de empresarial, como a gente chama, esse daí não. Ele não tem a dedução no imposto de renda, mas é justamente um investimento que você está pensando em manter o patrimônio depois. Certo. E aí você, quando olha não só para Ribeirão Preto, mas para o Brasil também, você vê que é do comportamento do brasileiro não aderir muito a essa ideia de prevenção. É lógico que regionalmente tem algumas diferenças, mas de forma mais genérica, ainda sim. E existem algumas regiões do Brasil que há uma inclinação maior pelo seguro? No Sul, a gente já tem uma característica que o pessoal pensa um pouco mais de coberturas e tudo mais, de prevenção. Quando a gente vai indo mais para o Norte, Nordeste, já diminui isso daí. Já diminui mais. Então é uma questão ali regional, muitas vezes. Aqui a gente está assim, bem balanceado. Está bem no meio do caminho. Agora, só para a gente fechar essa história, então, o que eu posso fazer? Quais os tipos de seguros, no caso, para a empresa, para quem está nos acompanhando agora como empresário, para ter uma ideia? São várias modalidades. São várias modalidades. Dentro do seguro que a gente chama de empresarial, nós temos várias coberturas. Então, a gente tem a cobertura de incêndio, a gente tem cobertura para vendaval, como aconteceu em 94 aqui, né? Nós temos cobertura para alagamento. Aí, dependendo do risco, a gente vai tendo várias outras coberturas, inclusive o caso de lucros cessantes que eu comentei antes. Agora, no caso do incêndio, aí a perícia está sendo realizada, não é possível fazer nenhuma especulação sobre o que pode ter causado o incêndio. Mas o seguro também faz uma perícia para apurar as causas do incêndio ou ele acompanha o que foi abordado ali pelos peritos oficiais? O que ele vai avaliar é a questão de danos, quanto teve de dano, que tipo que foi e se não houve má fé.
que a má-fé não é coberta. Perfeito. Tá bom, então, Marcos, se houve algo assim que... não dá para, vou dar um jeitinho aqui para faturar esse seguro. E a gente sabe que em alguns momentos isso ocorre. Infelizmente. Né? Marcos, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações. Que isso seja aí um recado para quem ainda está hesitando um pouco a essa adesão, né?